Bom dia, Julimar, assessor jurídico da Câmara Municipal, doutor Flávio, Lucas. Bom dia, amigo e companheiro Leandro. Neste momento, eu dou por aberto esta sessão para esta reunião, para a votação das prestações de contas referente ao exercício 2011, processo Tribunal de Contas 1439/02611, contas do município exercício de 2011, responsável Paulo Camilo Ghiseline, ex-prefeito municipal. Neste momento, eu suspendo a sessão por 15 minutos, dentro dos prazos regimentais, para que aguardamos o vereador Júnior Gibran compareça nesta sessão.
Reabrindo a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero registrar também aqui a presença da doutora Paula, representando o ex-prefeito Paulo Camilo Guizelin. E, nesse momento, eu solicito o vereador Julimar, membro da comissão, relator da comissão, para que faça a leitura do relatório. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Paula, aos demais funcionários. Parecer do processo TC 1439/226 de 2011. Contas Municipais Exercício 2011. Responsável, Paulo Camilo Guizelin, ex-prefeito. Relatório. As contas anuais do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Viradouro, apresentada pelo ex-prefeito Paulo Camilo Guizelin, foram fiscalizadas em bloco pela Unidade Regional de Ribeirão Preto, Tribunal de Contas do Estado, cuja relatório passou a constituir o processo TC 1439/226/11, que tramitou pela referida Corte de Contas. O relatório aponta nada menos que 25 falhas que constituem os vícios das contas ora em análise. Instalado-se a manifestação sobre o mencionado relatório, bem como as decisões deles emanadas proferidas pelo TCE estadual, tanto no âmbito do julgamento das contas propriamente ditas, quanto no que se refere o pedido de reexame apresentado pelo interessado, tendo sido ambos refutados por aquela corte e remetido ao referido processo a esta Casa de Leis. O ex-prefeito Paulo Camilo Guizelin, notificado em 21 de agosto de 2014, a acompanhar todos os atos de transmissão de julgamento a ser proferido por essa Casa de Vereadores, por esta Câmara de Vereadores, folhas 67/71, tendo em vista tais circunstâncias fáticas, em 27 de agosto, protocolado sobre o número 521/14, fora juntados aos autos requerimentos subscrito pelo referido ex-prefeito, no sentido que lhe fosse deferida a carga de todo o processado, a fim de que o pretendida vista dos autos pudesse elaborar sua defesa preliminar, o que foi-lhe deferido. A folha 75, já em 4 de setembro, sobre o número 541/14, fora protocolizado seu requerimento no sentido de apresentação de sua defesa prévia, o que lhe fora concedido através do despacho constado nas folhas 103 dessa forma, sobre o número 566/14, em 18 de setembro. Fora protocolizada a referida defesa preliminar, folha 105/213. Os órgãos técnicos internos do Tribunal de Contas, nas folhas 12, 52, 66 e 71. Assessoria técnica. E 305/324. Manifestaram-se pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. As folhas 305 e 325 dos autos constam o teor das decisões da primeira Câmara, datada em 3 de setembro de 2013, que emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação das contas municipais no exercício em questão. Nesse sentido, então, concluiu o parecer prévio datado em 16 de setembro de 2013, as folhas 326 e 327, e publicado no Diário Oficial de 20 de nove de 2013, subscrito pelas emitentes conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Cristina de Castro Moraes, relatora. Foi exercido pelo ex-prefeito em sua plenitude o direito ao contraditório e ampla defesa, inclusive através de pedido de reexame protocolizado em 21 de outubro de 2013, as folhas 333. Pleiteando reforma ao parecer prévio. Os órgãos internos, por sua vez, as folhas 344 e 349,
mantiveram seu posicionamento contrário ao inconformismo do interessado, tendo o tribunal pleno em sessão datado dia 7 de maio de 2014, através de sua 12ª sessão ordinária, negado provimento ao pedido e reexame, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial de 11 de junho de 2014. Assim formalizados os autos do TC 1439/226/11 deram entrada nessa Câmara Municipal para instrução das contas de 2011 da Prefeitura de responsabilidade do ex-prefeito Paulo Camilo Guizelin. No que tange ao procedimento regimental, foram cumpridas as formalidades de praxe, com a notificação do ex-prefeito pela presidência da Câmara, quanto ao recebimento do processo do Tribunal de Contas 1439/226/11. Em 25 de junho de 2014, aos autos foram recebidos por essa Comissão de Orçamentos e Finanças para pronunciamento, sendo certo que, nos termos do artigo 292 do Regimento Interno, a mesma é conferida o prazo regimental de 90 dias para manifestação, que, entretanto, não é preclusivo, tampouco o prazo de 120 dias, aludido no artigo 294 do referido regimento para o julgamento das contas do Poder Executivo. E, portanto, ora este vereador que subscreve ou faz, haja vista ter sido designado um relator para a matéria, o relator do necessário. É o relator do necessário. Parecer. Trata-se de procedimento legislativo administrativos instaurado nessa Casa de Leis em obediência à norma constante no artigo 31 da Constituição da República, cuja objetivo é o julgamento das contas anuais do município de Viradouro, referente ao exercício 2011, cuja parecer exalado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do Tribunal 1439/226/11, foi desfavorável à aprovação conforme o julgamento proferido pela primeira Câmara em sessão em 3 de setembro de 2003, ratificando em novo julgamento ocorrido em sede de reexame em 7 de maio de 2014, conforme o documento em anexo. Restou decidido pelo Tribunal de Contas em parecer da lavra da eminente conselheira Cristiane de Castro Moraes, após análise de justificativa, bem como pedido de reexame apresentados pelo ex-prefeito, a manutenção de parecer desfavorável à aprovação das contas municipais referente ao mencionado exercício. Pelo relatório da auditora fiscal foram apontadas diversas irregularidades abaixo, transcritas, as quais serviram de embasamento para a emissão do mencionado parecer desfavorável, podendo-se destacar, dentre eles, duas que se apresentam como de maior gravidade, quais sejam o déficit da execução orçamentária equivalente a 6,31%, 6,31%, bem como o déficit financeiro no importe de 3.488.074,54. As definições aos custos estimados aos indicadores e às metas fiscais estabelecidas no PPA e na LDO não permite avaliações e ou conhecimentos da efetividade dos programas em ações de governo. Pelo valor da previsão orçamentária atualizada de recursos para efetivação das políticas públicas inerentes à criança e ao adolescente
um valor de 1.300. Verifica-se que não foi dado atendimento ao disposto do artigo 227 do caput da Constituição Federal. E artigo 4 do caput do parágrafo único, análise B, C e D da Lei Federal 8.069/90. Déficit da execução orçamentária de 1.891.579,89 centavos, correspondente a 6,31 da receita total arrecadada, cuja falha já havia sido objeto de recomendação por este e Tribunal de Contas. Déficit financeiro de 3.488.074,54, demonstrando aumento de 105,77 em comparação ao verificado no exercício anterior. No tocante a atividades dos cartórios, a municipalidade não adotou providência para a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza, desatendendo ao capitulado do artigo 11 da LRF, bem como deixou de dar atendimento à recomendação deste Tribunal de Contas. Diferenças entre contabilidades e bancos ocorridos em diversas contas, não sendo devidamente justificado e nem apresentados documentos para comprovação das mesmas. Existências de cheque nominais à Prefeitura Municipal de Viradouro, endossados e descontados na boca do caixa, sem comprovação dos pagamentos realizados, infringindo, assim, o disposto do artigo 65 da Lei Federal 4.320/64. Os setores de patrimônio e de contabilidade não conciliaram seus registros de forma e dar atendimento ao regramento contidos no artigo 94 e 96 da Lei Federal 4.320/64. Inobservância da ordem cronológica de pagamentos com afronta ao disposto do artigo 5º do caput, inciso 3 da Lei de 8.666/93, e suas alterações, bem como deixou de dar atendimento e recomendações deste Tribunal de Contas. Compra direto de combustível sem o devido processo licitado, descumprindo assim o inciso do artigo 37 da Constituição Federal, bem como disposto nos artigos 2 e 3 da Lei Federal, número 8.666/93, e alterações. Atendimento parcial ao artigo 48 do caput da Lei LRF, haja vista a ausência de divulgação na página eletrônica do município dos balanços e do exercício RGF e RREO. Terceirização indevida de mãos de obra na prestação de serviço de coletas de lixo. Preparação de merenda escolar e de plantões médicos na área de saúde, não sendo observada a obrigatoriedade no prévio concurso público para ingresso da administração nos termos do artigo 37, do inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Atendimento parcial das recomendações emanadas desse e cortes de contas, haja vista a reincidência das mesmas falhas no exercício em exame, conforme já observado anteriormente, em que pesem as dezenas de apontamentos acima, os quais desencadearam em consideráveis falhas de gestão, reconhecidas a execução pela
corte de contas, pelo corte de contas, ora se faz necessário. Pautar nas duas que apresentaram maior peso no julgamento lá proferido, conforme já mencionado, pelo que passa a expor. Falhas de maior gravidade. Antes de adentrar ao mérito da questão propriamente dita, é importante destacar que, conforme a orientação do próprio TCE São Paulo, a execução de orçamento, fase de ampliação dos recursos públicos, que também está sujeito ao controle externo e social, que deve ocorrer em forma harmônica aquele planejamento inicial. Nessa esteira, a execução dos princípios e regras constitui permanentes. Pode-se dizer que as normas de caráter orçamentárias se mostram as mais importantes da administração pública, tendo em vista que deverão nortear a obtenção e destinação dos recursos arrecadados em cada exercício. Portanto, a ação planejada e transparente é coluna mestra de gestão fiscal responsável, a fim que a ampliação dos recursos públicos atinjam sua verdadeira finalidade, a qual, em última análise, é a promoção do bem comum da população. Nas folhas 321 dos autos em análise. O déficit da execução orçamentária foi ocasionado pela superestimativa de receita, já que a previsão de 34.588.999,90 superou a efetiva arrecadação de 29.971.959,76, num importante de 13,30%, sendo, portanto, que foi previsto o ingresso de 18,80 da receita, acima da capacidade arrecadatória prevista arrecadatória do exercício anterior. Foi relembrado pela auditoria ainda que, em contrapartida, a receita corrente líquida apresentou no período um crescimento de 10,35% em relação ao mencionado ano de 2010, ou seja, em ritmo muito mais elevado do que o índice de inflação medido à época, de 5,91. O que indica que a realização das receitas não sofreu uma possível queda de arrecadação. Pelo contrário, houve sim uma má formulação da peça orçamentária, embora a ilustre defesa do ex-prefeito, além de culpar o departamento contábil, por isso ainda insista em tentar fazer crer que o déficit orçamentário cedeu em razão de frustrações na arrecadação da receita decorrente do ano, recebimento de transferências voluntárias corrente e de capital junto à União e ao Estado. Ora, cumpre salientar que tais afirmações foram genéricas e não especificaram quais verbas deixaram de adentrar aos cofres, não tendo então as mesmas sido comprovadas. Além disso, apesar da previsão inicial ter sido superior ao valor efetivamente arrecadado, foi detectado pela inspeção em bloco que a situação fora
fora ainda mais agravada com alterações implementadas no decorrer do exercício, na folha do TCE 1439.026/11, como a abertura de crédito. Presidente, eu ia pedir, presidente, que ao menos umas 2 folhas aí que já começou a embaçar bastante, devido a uma dificuldade de leitura devido à minha visão, peço ao presidente ao menos umas 2 folhas aqui para eu descansar as vistas. Eu vou dar sequência na leitura para completar a frase. Está gravando, né? Além disso, apesar de a previsão inicial ter sido superior ao valor efetivamente arrecadado, foi detectado pela inspeção in loco que a situação fora ainda mais agravada com alterações implementadas no decorrer do exercício, folha 18 do TC 1439.026/11, com a P.S, a abertura de créditos adicionais correspondentes a 22,20% da receita do orçamento, aliado ainda à falta de atitudes concretas tenentes. É tenentes ou tementes aqui? Onde? Ao contingenciamento das despesas. Preciso dar uma olhadinha depois aqui, eu queria que fizesse uma... do contingenciamento das despesas, folhas 385 dos autos, o que demonstra, portanto, absoluta ausência de planejamento e zelo com a coisa pública. Tais circunstâncias têm o cordão de potencialmente prejudicar os estudos antes formulados, visando a implantação, a manutenção ou até mesmo a ampliação das políticas públicas que necessariamente devem ser voltadas à melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Isto é, para a aprovação das contas, é imprescindível que haja harmonia entre a LDO e a UPPA, fatores que então foram simplesmente ignorados pela deficitária gestão no exercício em questão. E em relação a tal particularidade, conforme constou no relatório técnico, de acordo com o relatório de alertas do sistema UDESP, o município foi alertado nada menos do que 5 vezes no decorrer daquele ano, nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto e outubro. E ainda assim, nenhuma efetiva providência fora tomada no sentido de cessar ou, ao menos, amenizar a situação de risco apresentada. Pelo contrário, conforme apurado, outros erros ainda foram cometidos, o que só fez agravar ainda mais os riscos que já eram previsíveis. Ou seja, diante de tal situação fática apresentada, é inegável que houve prejuízo em face ao desequilíbrio fiscal e o que caracteriza o dolo do administrador, que, embora reiteradamente alertado, nada fez para sanear o desequilíbrio econômico. Assim, não se presta a alegação defensiva no sentido de que a parte do déficit era constituído de dívida não liquidada, tendo em vista que, uma vez contabilizada, e inexistindo informações e comprovações acerca de sua anulação, não há como apartá-la na formação do passivo orçamentário e financeiro da municipalidade. Embora a referida tese defensiva tenha sido reiteradamente apresentada, seja no âmbito do processo tramitado pelo TCE em sua face procedimental e recursal, seja do presente feito insistentemente contrariado referido índice ao afirmar que o mesmo importa em 4,81%, correspondente a R$ 1.441.818,36, para se valer de que tal valor é inferior à receita arrecadada no mês de janeiro do exercício seguinte, excusando-se, entretanto, do respeito ao princípio da anulidade, a que o município é obrigado a estritamente respeitar. Dessa forma, tem-se como inexcusável
que o resultado da execução orçamentária revelou um déficit de R$ 1.891.579,89, equivalente a 6,31%, que já havia também ocorrido em 2010. E só fez ampliar o saldo financeiro negativo daquele exercício anterior. Assim, inevitavelmente, se faz forçoso reconhecer falta de apego aos princípios da gestão fiscal planejada e transparente, de modo que fossem prevenidos os riscos e corrigidos os desvios que causaram o desequilíbrio das contas. Folha 322 dos autos. Tudo isso reitera-se conforme fora muito bem observado pelo ATJ, folha 69, demonstrou-se afronta ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que inclusive fora ponderado pela representante do Parquet de Contas como caracterização de dolo do administrador, pois, repita-se, foi alertado nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1º, do artigo 9º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no descontrole das contas públicas sem qualquer alteração ou indicação de mudança de comportamento para saneamento dos equilíbrios financeiros, folha 74. Assim, tem-se que, se tivesse agido com a devida prudência, deveria ter se socorrido do contingenciamento de despesas através de limitação na emissão de empenhos e desembolso financeiro, de acordo com os critérios que já deveriam ter sido previamente definidos na LDO, conforme preconiza o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Faz-se necessário destacar ainda que a gestão do ex-prefeito Paulo Camilo Guizelin obteve relevantes déficits não só no exercício, ora em apreciação, mas também em 2009 e 2012, quando encerrou seu mandato com o de 4,69, conforme o Tribunal de Contas 2028/02612, o que só reforçam as circunstâncias no sentido do constante descuido e falta de zelo com as finanças públicas que administrou. No que tange ao déficit financeiro, cumpre salientar que o mesmo importou no saldo financeiro negativo de R$ 3.488.074,54, o que apresentou 105,77 a mais do que o apurado no exercício anterior, o que denota o desequilíbrio entre receitas e despesas no período. Eu peço desculpas, só um minutinho de ter levantado a leitura aqui. Como o Júnior acabou de chegar, o jurídico me alertou para que convidasse você para que fizesse parte da mesa, na comissão, e registrar a sua presença. Tá bom. Posso dar sequência? Desculpa aí, tá? Tal circunstâncias, por sua vez, importou no aumento da dívida de curto prazo, o que correspondeu a 46,43%, ficando, portanto, sem caixa para honrá-la, quando, repita-se, a gestão fiscal responsável e transparente preconiza a diminuição do estoque de dívidas e o equilíbrio entre receitas e despesas, folhas 323 dos autos. Aqui, então, não convence a alegação defensiva de que a parte do déficit era constituído de dívida não liquidada, haja vista que, sendo contabilizada e inexistindo informações acerca de sua anulação, não há como desconsiderá-la da formação do passivo orçamentário e financeiro da municipalidade, entendimento esse que é pacífico pela Corte de Contas. Imprescindível reconhecer, então, que a ausência dos equilíbrios orçamentários e financeiros ocorridos no presente caso impediram um resultado final de adequado planejamento, que é princípio basilar das normas que regem as finanças públicas no ordenamento jurídico pátrio, contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse mesmo sentido, também não socorre a defesa a alegação de que a ampliação a maior nos setores de saúde e educação tivessem o condão de revelar o descumprimento de outro indicador considerado crucial para a aprovação das contas, que é o equilíbrio orçamentário, cuja falta por si só já enseja
motivo para a rejeição das contas municipais. Isso porque, conforme restou esclarecido na decisão, que negou o provimento ao pedido de reexame, o alegado aporte de recursos em tais setores específicos possui vinculação própria na arrecadação da receita e transferência de impostos. Folhas 384. Diante de todas essas circunstâncias notórias, resta absolutamente claro que o ex-prefeito infringiu dolosamente o parágrafo 1º do artigo 1º da já mencionada Lei de Responsabilidade Fiscal ao tratar as finanças públicas conforme o mencionado com absoluto descaso. Quanto às defesas apresentadas pelo ex-prefeito, seja no âmbito do processo que julgou as contas, seja em seu pedido de reexame e ainda no âmbito do presente procedimento através da apresentação de sua defesa preliminar, é fato que em todos os mesmos argumentos são repisados, os quais, por absoluta ausência de sustentação, foram por duas vezes lá integralmente refutados e aqui, da mesma forma, deverão sê-los em razão do idêntico motivo. Isso porque, embora não negue os déficits, o que não seria mesmo possível, pois os números foram comprovados à exaustão pelos técnicos do TCE. E apenas discorde de um dos percentuais, o que não se mostra razoável, pois o que pretende justificar não é plausível de aceitação, a fim de pretender se esquivar das responsabilidades que lhes são inerentes, diante dos fatos inexistentes e simplesmente afirma não ter havido consequências gravosas prejudiciais ao município, desprezando o grandioso endividamento que causou ao ente, o que indiscutivelmente ocasionou retrocesso ao bem comum viradorense. Quanto à infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, legislação a qual estava submisso a rigorosamente cumprir e não o fez, tão somente se absteve de mencioná-la. Além disso, há ainda outro apontamento a respeito do qual não se pode deixar de salientar que foram os erros gravíssimos que os técnicos encontraram na tesouraria municipal, a respeito dos quais posso expor. Em várias contas do Tesouro Municipal foram descobertas diferenças entre contabilidade e bancos, sendo certo de que as mesmas não foram justificadas, tampouco apresentada a documentação que as quais comprovassem como débitos de regularizar ausência de informação quanto a cheques não compensados, pagamentos diversos, transferências e outros documentos com datas de junho e de dezembro de 2011. Sem documentos comprobatórios, existência de cheques nominais à prefeitura debitadas na conta corrente e não lançadas pela contabilidade, sendo certo que, inclusive, quanto a esse último item, o auditor do TCE, ao questionar referida situação, recebeu como resposta a que tais cheques foram utilizados para pagamento de fornecedores, mas consultando os microfilmes de alguns deles, foi verificado que o dinheiro foi sacado através de endosso em seus versos, tendo restado comprovado pelo mesmo que a Prefeitura Municipal não apresentou qualquer documentação acerca dos fornecedores que foram pagos, embora requisitada por esta fiscalização, em fase das divergências apuradas entre o saldo bancário e a contabilidade, folhas 35. Diante disso, restou clara a infringência ao dispositivo legal contido no artigo 65 da Lei Federal número 4.320/64, além de afronta também aos princípios norteadores da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição da República, conforme muito prudentemente asseverou o subscritor das constatações. Ora, não se pode fechar os olhos para tais situações que beiram o absurdo e ensejam a apuração de eventual responsabilidade nos âmbitos civil e criminal, cabendo ao Ministério Público pleitear e ao Poder Judiciário punir tais condutas em sendo o caso. E não se presta o argumento do ex-prefeito no sentido de que confiava em seu departamento contábil, que elaborou o orçamento planejado, técnico, que não representou a realidade. Nesse ponto também beira o absurdo a indagação feita por sua procuradora quando da sustentação oral apresentada na ocasião do julgamento do pedido de reexame, em que, em tom de inconformismo, afirmou entender como injustiça o prefeito responder por tal déficit orçamentário, folhas 360. Num claro intuito de culpar os servidores concursados porque, senhores, demonstra-se totalmente descabida tal assertiva, haja vista que, como é sábio, era ele e tão somente ele o ordenador das despesas contraídas pelo município.
Já no âmbito do presente procedimento em caráter preliminar em sua defesa apresentada, pretendeu o ex-prefeito desnaturá-lo, tentando fazer com que esses legítimos autos percam suas instrumentabilidade e finalidade. Mas, uma vez mais, suas alegações não devem prosperar, senão vejamos. Inicialmente, cumpre salientar que na referida peça consta a afirmação no sentido de que, durante a 43ª sessão ordinária desta Casa, não teria sido entregue ou lido o relatório de fiscalização do TCE, assim como o balanço anual, o que, em tese, contrariaria o disposto do artigo 292 do nosso regimento interno. Ora, com isso, a defesa pretende tão somente tumultuar o presente procedimento, pois as folhas 54 e 62 constam os recibos de entrega de ambos assinados para cada vereador, bem como folha 81, a correspondente leitura. Mais à frente, as folhas 117 afirma a defesa, na tentativa de convencer os vereadores desta Casa, que o Tribunal de Contas, em momento algum, relatou, constatou ou imputou ao ex-prefeito Paulo a prática de qualquer desonestidade, desvio, ilegalidade ou improbidade. Quando, a bem da verdade, em diversos trechos das análises feitas pelo referido órgão, constam sim afirmações no sentido de que, durante a gestão do exercício em apreço, ocorreram contrariedades a diversos dispositivos legais. A folha 20 do TCE afirma expressamente o termo desvio. Já a expressão houve sério desequilíbrio fiscal no período é reiteradamente citada como exemplo das folhas 21 destes autos. E ainda a folha 39, em tom de repreensão, a seguinte frase: quando a gestão responsável e transparente preconiza diminuição do estoque de dívidas e o equilíbrio entre receitas e despesas, que foi exatamente o que o então ordenador de despesas não se preocupou em fazer. Ainda na mesma página, ao seu final, a defesa tece afirmações totalmente desconexas com a realidade apresentada pelo órgão fiscalizador ao pretensiosamente dizer que o ex-prefeito tratou com zelo a coisa pública e fez tudo quanto era possível para manter o equilíbrio financeiro e orçamentário, num processo progressivo em que aos poucos, ano a ano, de 2008 a 2011, melhoraram sobremaneira a situação econômica e financeira das contas municipais. Ora, tais assertivas, repita-se, vão em absoluto desencontro com as contatações feitas pela Corte de Contas, destacadas principalmente as folhas 32/33 daqueles autos. Assim, como bem afirmado pelo CDG, essas alegações são frágeis e insuficientes para reverter o quadro encontrado pela fiscalização. A ilustre defesa, além de afirmações que em nada guarda semelhança aos estudos realizados diante dos resultados apresentados pela gestão do exercício em apreço, insiste em comparar o déficit orçamentário com aquele ocorrido no exercício de 2008, no importe de 11,46%, quando as contas também foram reprovadas. Pretende fazer crer, portanto, que como o índice agora apontado seja menor que necessariamente deveria ter sido revelado perante aquela Corte de Contas. Mas o que a douta defesa parece não entender é que a obrigação do ex-prefeito era necessariamente a de reverter referida situação adivinha daquele exercício mais longínquo. Mas não, ainda que tendo logrado 3 déficits orçamentários em 4 anos, pretende ser eximido de tal responsabilidade, agindo como se sua conduta não fosse gravemente lesiva aos cofres municipais. Por isso, demonstra-se totalmente descabida a alegação da tese defensiva no sentido de que o Tribunal de Contas do Estado tenha passado silente sobre a alegação de que o déficit a ser considerado é o de 4,81% e não de 6,31%. Como apontado, pretendendo considerar que as despesas não liquidadas não poderiam ser levadas em conta. Diferentemente do quando afirmado nesse sentido, o TCE se pronunciou, sim, a esse respeito ao considerar que do déficit apontado não poderia se desvincular, simplesmente porque a dívida estava contabilizada e nenhum comprovante sequer foi apresentado que pudesse confirmar sua anulação. Assim, não pode agora pretender a ilustre defesa que o laudo e cálculos devam ser feitos
perito para goela abaixo, fazer crer que seus números é que são os corretos e aptos a serem levados em consideração, ou seja, uma vez mais, sem qualquer embaçamento. Cumpre reiterar, portanto, que as defesas do ex-prefeito, tanto na fase de instrução dos autos perante o tribunal como na fase recursal do pedido de reexame, foram rechaçados pelos órgãos técnicos preopinantes, ATJ, folha 61/71, pelo senhor assessor procurador-chefe, folha 72, pelo Ministério Público de Contas, folha 73/81, pelo CDJ, folhas, e pela conselheira relatora, folhas 306/324, sessão de 3/9/2013, cujo voto foi acolhido, transformando-se no parecer prévio do Tribunal de Contas, folhas 323/327, reiterado com a decisão de folhas 375 e 386, em 7 de maio de 14. Oi? Dá para ir. Não, deixa eu terminar. A documentação integral que constitui o presente procedimento, sejam aos balanços, quadros e levantamentos que instrui os autos do Tribunal de Contas, número 14/39/02611, foram devidamente conferidos por este relator, e a análise dos documentos com atenção permitem dimensionar a gravidade da conduta do ex-prefeito. Os dados contábeis já explanados acima explicam-na por si só e facilitam a compreensão dos nobres colegas. Ademais, o ex-prefeito, ora apresentado defesa preliminar, em que repete as alegações que apresentou perante o Tribunal de Contas, as quais, em momento, têm o efetivo condão de contestar os números registrados nos balanços contábeis e tampouco comprova suas demais fantasiosas alegações, razão pela qual remanesce caracterizada a infração às normas legais já citadas. Assim, tem-se que os argumentos lançados na defesa justificativa não afastam a ilegalidade cometida pelo ex-prefeito. Da análise dos termos da defesa preliminar. De se ter presente que a notificação do ex-prefeito teve por finalidade a apresentação da sua defesa preliminar, compreendendo as alegações prévias de seu interesse a serem apreciadas no âmbito da Comissão de Orçamentos e Finanças, é certo que a defesa preliminar permite ao interessado a oportunidade de se manifestar sobre o juízo de admissibilidade do julgamento das contas no que tange a sua adequação em relação ao ordenamento das normas legais e regimentais. Por tal razão, considerando também a finalidade específica da defesa preliminar, não caberia a esta comissão promover a pretendida oitiva das testemunhas arroladas. A pertinência da produção de referido meio de prova poderia ser analisada tão somente na fase instrutória do procedimento, após então o parecer desta comissão, precedendo o julgamento das contas desde o relatório inicial. Ainda assim, esta relatoria houve por bem apreciar a defesa preliminar oferecida pelo ex-prefeito, relativa aos atos praticados sob sua gestão e responsabilidade, sem prejuízo do ex-prefeito, quando do julgamento das contas pelo plenário requerer o que for de seu interesse. No entanto, para que nem se argumente que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, é que este relator entende pelo deferimento da produção de prova testemunhal com a oitiva de testemunhas arroladas pelo ex-prefeito no âmbito do presente procedimento para a posterior deliberação final desta comissão. É o nosso parecer que ficam submetidos à apreciação e decisão dos demais membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Câmara Municipal de Viradouro, 13 de abril de 2015, vereador Julimar, relator. Julimar Pelizar, relator. Antes de passar a palavra ao relator, eu queria registrar a presença também aqui da presidente desta casa, que está por aqui, a vereadora Fabiana. Relator, com a palavra. Obrigado pela leitura, Irnei. Esse é um parecer com cautela, baseado, né, no relatório aí do Tribunal de Contas. Também tendo a humildade de estar olhando, passou por essa casa já um procedimento dessa forma, né, olhando, se baseando para que a gente não erre.
E sobre as defesas, eu pus aqui e deixo aí em votação, o presidente põe em votação, para que a gente ouça aí as testemunhas para defesa do ex-prefeito. Vereador Júnior, com a palavra. Bom dia, vereadores Ernei e Julimar. Bom dia, para a doutora Paula, que nos ouve, assessoria jurídica e demais funcionários da Câmara, presidente da Casa, que também se encontrava presente até agora e deve voltar. Eu, ouvindo o relatório do relator da Comissão de Finanças, da qual faço parte, eu já peguei a leitura do meio para o final, sem entrar no mérito dos posicionamentos colocados pela nobre relatoria, eu gostaria de discordar dos termos que eu ouvi do pronunciamento do que está escrito no relatório. Em alguns pontos eu discordo do posicionamento, principalmente no que se refere a posições de sentimento de avaliação pessoal dos fatos contábeis que constam do processo. Mas eu concordo na decisão final do relator em abrir vistas e abrir a oitiva das testemunhas pretendidas pelo ex-prefeito para que ele possa ter seu amplo direito de defesa assegurado. Então, nessa parte, eu concordo plenamente. Concordo, portanto, com a abertura de oitiva para as testemunhas. Só lembrando, presidente, que eu só não me recordo o ano, mas no julgamento do ex-prefeito, nessa questão das testemunhas, foi indeferido. Ele não teve direito de ouvir-se as testemunhas. Foi indeferido e aqui, então, eu vou ao contrário, né? Deferindo que a gente ouça aí as testemunhas. Então, tá bom. Nós iremos, nas próximas reuniões, estarem discutindo com referência a esse projeto, esse processo, e, diferentemente, também, no que diz respeito ao pronunciamento do vereador Júnior Gibran, eu também discordo em algumas partes no que diz respeito ao processo, principalmente em relação ao processo do ex-prefeito José Lopes, em relação às suas contas de 2008, e posteriormente nós iremos discutir, até vendo algumas comparações com o que diz respeito a esse processo atual. E, democraticamente, diferentemente do que aconteceu nos julgamentos das contas do ex-prefeito municipal, José Lopes, até então, pela comissão que fez o julgamento, e acatando o parecer do relator Julimar, pela oitiva solicitado pelo ex-prefeito, e com o voto acompanhado do vereador Júnior Gibran, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, esta presidência também vota favorável, acompanhando o parecer do relator, e eu quero comunicar que breve nós estaremos vendo de que forma nós iremos estar fazendo essa oitiva. Qual seria o melhor caminho para que faça o mais rapidamente possível? Eu queria deixar, antes de terminar, fazer alguma colocação, se o relator ou membro quer fazer o uso da palavra para mim terminar. Eu quero reiterar que eu concordo com o termo final do relatório e não concordo com algumas posições assumidas dentro do relatório, mas não são questões fundamentais, apenas posicionamentos de âmbito pessoal, que eu entendo que deveriam ficar no limite da técnica. Mas a decisão de abrir a oitiva, eu concordo, deve ser dada essa oportunidade ao prefeito, e, enfim. Agora, quanto às contas anteriores, que foram julgadas aqui e indeferidas pela Casa, e não foi concedido a defesa, a produção de testemunha pelo ex-prefeito,
Eu não posso me posicionar aqui nesse caso, porque é um outro caso e não estamos julgando as contas passadas, embora eu não estou também dizendo que estava certo ou errado conceder ou não a oitiva naquele momento anterior lá do outro ex-prefeito. Realmente, eu quero só finalizar então, e esse pequeno comentário que eu fiz, vereador, nós não estamos aqui para fazer julgamento no que diz respeito à pessoa, e sim contas municipais de que envolve um órgão público municipal. Quer seja ex-prefeito José Lopes, quer ser ex-prefeito Paulo Camilo Guizelin, nós não estamos aqui para analisar as pessoas, e sim contas, e ver o que a lei dá o direito de, ao mesmo tempo, de julgar e as defesas para que ele possa se defender. Eu, quando disse que, democraticamente, nós estamos dando esse direito, e eu quero afirmar que foi negado o direito de defesa, e não porque eu acompanho aqui o voto do relator, e eu acho que nós devemos estar fazendo essa oitiva. Eu gostaria de acrescentar também, porque não vamos dizer que a produção de testemunha seja uma obrigação legal ou não, uma exigência legal. Nós estamos discutindo isso, conforme disse o vereador Ernei. É uma abertura que a comissão está fazendo, independente de ser ou não cabível legalmente. Isso é interessante. Vereador relator? Eu queria só deixar claro, Jonas, que quando eu volto lá atrás é o seguinte, porque tenho a humildade de dizer que a gente não tem um conhecimento igual ao Tribunal de Contas, então a gente procura com muita cautela não errar. Então, com a ajuda do jurídico, olhando todo o processo que foi feito nessa casa há um tempos atrás, né, mais ou menos que empareando-se do lado, trabalhando mais ou menos dentro daquele, porque se ele ocorreu, foi tudo ok, foi tudo certo, quer dizer, não tem por que eu não me espelhar nele. Então, estou me espelhando nele, só me referi quando o ex-prefeito não teve o direito das testemunhas, porque é o que eu estou mudando daquele processo para esse. Então, naquele processo, o ex-prefeito, independente de nome, ele não teve, foi indeferido as testemunhas que ele arrolou. Então, nesse caso, eu acho que eu vou contra aquele processo e vou abrir aqui, como meu parecer, que o prefeito Paulo Guizelin tem o direito, sim, das defesas, e deixo aqui em votação, mas pelo que o presidente passou, você está de acordo, estou de acordo, a gente vai ouvir ele sim. E vou continuar com muita cautela, espelhando no processo anterior, tá? E junto com o jurídico, porque, volto a dizer, não tem um conhecimento que deveria para tal finalidade. Então, com cautela, com humildade, pedindo um apoio ao jurídico, olhando o processo interior dos amigos, e que faça, sim, acontecer a questão técnica do processo. Obrigado. Gostaria de obter uma cópia da relatoria, é possível? Com certeza. Do que foi lido aí? A gente Com levar uma certeza. cópia. Tanto o vereador como, segundo, acho que o jurídico, a doutora também pode, sem problema. Bom, eu quero agradecer a presença da doutora Paula, a presença do Leandro. Registrei sua presença aqui, presidência, muito obrigado pela... quero agradecer os funcionários do departamento jurídico, doutor Flávio, funcionário Lucas, e dando por encerrado esta sessão da Comissão de Finanças e Orçamento, com a aprovação do relatório, solicitando que ouvimos as testemunhas, eu encerro esta reunião da comissão. Bom dia a todos. Parece que já vai assinar a ata agora. Vamos assinar a ata já, né? Tá. Muito obrigado, bom dia a todos.